Caríssimos irmãos e irmãs, somos iluminados nessa noite pela palavra que acabamos de ouvir, dentro desse ano jubilar da esperança, como peregrinos de esperança, nesses 20 anos também, da instalação dessa Diocese de Castanhal, que peregrinou e peregrina nesses 20 anos, anunciando o Senhor Jesus Cristo, razão da nossa esperança, e a nossa esperança é o Senhor. A palavra que acabamos de ouvir no Evangelho agora nos fala justamente sobre a nossa identidade, quem é Jesus. A grande missão da igreja, de uma paróquia, de uma diocese, é anunciar a sua fé em Jesus Cristo, anunciar a boa notícia de quanto Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho Jesus, como Pedro confessa quando é perguntado por Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Faz parte daquilo que é a essência da nossa igreja, anunciar quem é a razão da nossa esperança, quem é a nossa esperança, quem é a nossa vida. É Jesus Cristo, nosso Senhor. E justamente nós vemos, caríssimos irmãos e irmãs, nessa palavra que de um lado nos fala também daquele que é Pedro e seus seguidores, e também daqueles que estão na sede de Pedro, sobre ligar e desligar, mas sem dúvida fala também de todos nós, que somos chamados, somos conduzidos a professar nossa fé em Jesus Cristo, e ver que justamente essa necessidade de anunciar um mundo cansado, abatido, sem esperança, que é no Senhor que nós encontramos a vida. E a igreja viva, representada pelo templo visível, que nós celebramos sua consagração também hoje, vemos também, caríssimos irmãos e irmãs, é a presença de Deus no mundo, como recorda o Apocalipse. Nasce do alto, a Jerusalém vem do alto, é um dom do Espírito Santo, mas é a presença de Deus no meio dos homens, trazendo vida, salvação e vida eterna, que não termina com a morte. Portanto, é a grande missão da igreja, de poder cada vez mais anunciar aquele que é justamente a nossa vida, a esperança, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho do Deus vivo, o Messias Salvador, e ao mesmo tempo de poder ser essa igreja viva, que se torna um sinal também a todas as pessoas, essa presença do Deus vivo. Por isso o templo que nós vivemos e celebramos se chama igreja, porque igreja, povo de Deus, é chamada a essa presença do Senhor na história e no mundo. E é nesse aspecto, caríssimos irmãos e irmãs, que no dia de hoje nós fazemos memória dessa igreja viva, que é a Diocese de Castanhal, que é essa presença viva do Senhor em toda essa região, esse anunciar Jesus Cristo a todas as pessoas, para que possa cada vez mais chegarem em Cristo e encontrarem a vida, nosso Senhor presente no meio de nós, e que nós o encontramos e nós o anunciamos. Por isso a razão da nossa celebração é centrada em Jesus Cristo, aquele que justamente é quem nós anunciamos e seguimos, e que nasceu de Maria, que é mãe de Deus, padroeira desse lugar e dessa diocese, e que nós pedimos, meus irmãos e irmãs, que ela interceda por todos nós, para que cada vez mais possamos levar adiante essa bela e importante missão. Portanto, é uma presença que vai acontecendo e vai levando as pessoas ao encontro com o Senhor, e é muito bom ver que aquilo que era um projeto, era um futuro, há 20 anos, quando ali na frente, debaixo de um sol escaldante, nós instalamos a Diocese de Castanhal e demos posse ao seu primeiro bispo, Dom Carlos Vezelete. Podemos olhar hoje os passos dados, fazer memória, de ver a caminhada realizada. Eu recordo quando Dom Carlos com Dom Vicente Zico estiveram em São José do Rio Preto para falar comigo sobre Belém, sobre a futura Diocese de Castanhal, mas também os vários outros aspectos da Diocese de Belém, quando eu estava nomeado para cá, para essa região. E recordo muito bem das suas grandes preocupações, e aquilo também poder olhar um pouquinho essas preocupações, de ver essa igreja que se multiplica,
Quando se cria uma paróquia, quando se cria uma diocese, não se divide a igreja, mas se multiplica a presença multiplicada, para que mais próximo do povo nós possamos estar e possamos ainda mais levar essa presença de Cristo às pessoas que estão próximas de nós, no entorno da igreja, no entorno da paróquia, no entorno da diocese. Portanto, nós vemos que aquilo que aconteceu há 20 anos, e como lembrava Dom Carlos, foi um desejo de Dom Vicente Zico, que estava no seu coração. Quando cheguei já estava realmente encaminhado o processo. É justamente algo dessa multiplicação de presença. E nós vemos que ao passar os 20 anos, realmente foi isso que aconteceu. Essa presença do Cristo vivo através da igreja presente próxima das pessoas vai acontecendo. Vemos por isso não só nesse belo e icônico templo, que é uma catedral justamente de Castanhal, mas também nos trabalhos pastorais, sociais, evangelizadores, missionários, que foram acontecendo. Seja através das missões com a juventude, as caminhadas com a juventude, levando os jovens nessa caminhada desafiadora pelas estradas, evangelizando, seja pela presença nas pequenas comunidades, os círculos bíblicos, a palavra de Deus sendo semeada em todos os cantos da diocese, seja pelo trabalho vocacional, as vocações que vão chegando como consequência da oração e do pedido dos cristãos, para que não falte operários à messe do Senhor. Também vemos trabalho social com os necessitados, com os vulneráveis, nos vários trabalhos sociais que existem de diversas formas, tanto aquelas que nós vemos do poder prover as necessidades, como também aquilo que é projetos maiores, como o hospital. Enfim, tantos aspectos que vão acontecendo desse coração que brota justamente para poder ver essa ação da evangelização, de anunciar Jesus Cristo com todas as consequências. E vemos com muita alegria que isso vai sendo presença também em todos os cantos dessa diocese. É claro que juntamente com isso nós agradecemos a Deus pelo pastor aqui colocado, que como missionário que veio fideidono para essa região daqui do Brasil, não perdeu a sua missionariedade ao tornar-se bispo, ao tornar-se bispo de Castanhal, mas trouxe a sua missionariedade de andar tanto pelas estradas como pelos barcos, pelas regiões todas evangelizando, mas também de continuar como bispo missionário, evangelizador, que tem esse aspecto artístico, que é também evangelizar pela arte, pelo belo, mas também, caríssimos irmãos e irmãs, pelas várias iniciativas que vão acontecendo, e nós agradecemos toda a disposição de Dom Carlos tem, de poder na sua dimensão cada vez maior, de grande evangelizador, e aquele está à frente dos evangelizadores da diocese, de ser sinal para o rebanho, de ser um sinal para os seus irmãos, ser um sinal para todos nós. É nesse sentido que nós bendizemos a Deus por esses 20 anos que hoje celebramos da instalação, vendo como se multiplicou a presença da igreja e do anúncio do Evangelho, e dos 14 anos da consagração desse templo, lembrando bem que nós somos o templo de Deus. Quando nós consagramos, dedicamos o templo, nós sabemos que os sinais da água, do óleo, da incensação, todos os sinais que nós temos no templo, é sinal do templo vivo que somos todos nós. O templo consagrado, o templo dedicado, e é também sinal que todo um povo de Deus é consagrado também e dedicado ao Senhor. Por isso, nessa noite, ao mesmo tempo que nós fazemos a nossa bendição, ao fazer memória da história, e tenho certeza de muito mais coisa, evidentemente, nessa história de 20 anos de instalação da diocese, de podermos olhar para o futuro, onde que a celebração nesse ano jubilar nos faz ver que quando se tem um jubileu, tudo se recomeça, tudo se retorna, como diz o livro do Levítico, a cada 7 anos, será o grande jubileu, onde tudo volta à sua origem, tudo retoma a sua necessidade, a seu entusiasmo inicial. Por isso, de maneira muito clara para todos nós, e providencialmente,
é esse jubileu de 20 anos de instalação de diocese e 14 anos de dedicação deste templo, a mãe, a casa-mãe, da igreja-mãe de toda a diocese, é para todos nós uma oportunidade, primeiro de ver aquilo que nós todos somos chamados a ser, ver como é que vai a nossa consagração batismal, como é que vai a nossa dedicação ao Senhor, como é que temos vivido esse crescimento na fé, como temos vivido a nossa vida missionária, evangelizadora, crescendo cada vez mais nessa presença junto às pessoas, anunciando uma boa notícia, que leve as pessoas ao encontro com Jesus Cristo, nosso Senhor, e todos nós somos missionários, evangelizadores. O Padre Carlos se lembrava também da alegria de ter missionários para fora da diocese, que começa também a existir, mas também que todos nós somos missionários na família, na vizinhança, em nossa cidade, em nossa casa. Somos chamados a ver que essa nossa consagração batismal, ao recordar, ao fazer memória da dedicação desse templo, somos chamados justamente a isso. Mas do outro lado também, nós somos chamados a olhar essa história de 20 anos, dessa presença da igreja nessa região, e de ver cada vez mais também como é que nós continuamos essa missão, tendo Cristo como centro, porque junto com a dedicação da igreja, nós temos a consagração do altar. O altar é consagrado como sinal, símbolo de Jesus Cristo no centro da vida do cristão, da vida da igreja. E justamente esse altar colocado no centro, que foi consagrado também há 14 anos, recorda para nós que nós somos chamados a professar que Jesus Cristo é o Cristo, Filho de Deus, né, que nós somos chamados a ter como centro da nossa vida, da nossa caminhada, e de tal maneira não ter ninguém, nem nada à nossa frente, a não ser o Senhor Jesus Cristo, e anunciá-lo aos irmãos e irmãs. Que nós possamos aqui em torno do altar renovar hoje a nossa vida batismal, a nossa vida de consagração a Deus, a deixar a centralização de Jesus Cristo em nossa própria vida, e olhar também em toda a história da diocese, dos passos dados, do seu bispo, do seu povo, dos seus padres, da vocação, da missão, do trabalho missionário, a dinta e a destra, e podemos cada vez mais olhar para a frente, para o futuro. Vamos renovar, reavivar a nossa vida. Novos céus, terra feita nova, lembra a segunda estrofe do hino do jubileu? Nós somos chamados justamente a isso, a ver realmente que o Senhor nos faz novos, e com o mesmo entusiasmo que Dom Vicente Zico começou a pensar junto com Dom Carlos essa diocese, com o mesmo entusiasmo que há 20 anos, debaixo de um sol escaldante, estávamos aqui instalando esta diocese, de nós olharmos e renovarmos com entusiasmo generoso, aberto, a nossa vida, a nossa doação, o nosso sim, a nossa alegria de podermos cada vez mais dizer: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, eu creio em Ti, eu acolho como meu Senhor e o anuncio a todos, e quero cada vez mais ser essa igreja viva, presença de Cristo, presença de Deus no meio da humanidade, como lembrava bem o Salmo, como rios de água viva, correr por onde passam os cristãos, onde estão os cristãos, podermente essa água viva, e por todos os cantos dessa cidade, dessa diocese, de todas as cidades, onde quer que nós passemos, onde passe um cristão, cada vez mais nessa missionariedade de levarmos essa água viva que é Jesus Cristo, né, que pregado na cruz deu a vida por todos nós, caríssimos irmãos e irmãs. Por onde passa, realmente a vida acontece a vida, onde a morte ressuscita, traz vida em todos os cantos. Que possamos ver isso já acontecido, mas também com disposição de renovar, para que nós sejamos também os autores abertos à graça do Espírito Santo, para também olharmos para frente e vemos também acontecer hoje, em todos os aspectos, pastoral, evangelizador, missionário, social, num mundo tão cheio de violências como o nosso, de guerras por todos os lados, tantas injustiças sociais, as mais variadas, que fazem doer o coração do Santo Padre, tantas vezes. Nós somos chamados a ser cada vez mais aqueles que se comprometem com a vida em todos os seus aspectos, para que levar a vida do Senhor às pessoas, ao mundo de hoje, com todas as consequências, tanto pastorais, como missionárias, como sociais, como evangelizadoras. Por isso, no dia de hoje, tendo Cristo como centro da nossa vida, bem simbolizado no altar, no centro dessa nossa catedral, pedindo a intercessão de Maria, Mãe de Deus, nós pedimos a Deus que continue conduzindo a nossa vida pela ação do Espírito Santo, e ainda fazendo-nos dóceis à sua missão, à
sua orientação, a sua inspiração, e possamos, como nos pede hoje esse ano, ser peregrinos de esperança por onde passemos, onde levemos a graça e a alegria do Senhor Jesus Cristo. Amém. TV Mãe de Deus, o canal da unidade.